noite a todos. Boa noite também aos amigos que nos acompanham pela internet. Bem, como todos os meses fazemos, em um dos nossos encontros nós trazemos para a nossa reflexão um tema do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da obra de Allan Kardec, que nos traduz, nos apresenta o Espiritismo. Mas sabemos que a apresentação do Espiritismo não se esgota na obra de Allan Kardec. A apresentação do Espiritismo se estende em tantas outras obras, como, por exemplo, a do nosso querido Chico Xavier. Todos estão vendo Chico Xavier ali? Isso, todos somos médios, né? Mas, nem por isso, a obra de Allan Kardec deixa de ter importância para o nosso estudo, para o nosso conhecimento, para as nossas reflexões, trazendo ainda temas muito atuais e muito necessários para o nosso entendimento. Refletir sobre temas do Espiritismo é falarmos do Consolador que Jesus nos prometeu. E se Jesus nos prometeu um Consolador, é porque Ele sabia que nós precisaríamos de consolo. Jesus estava errado? Não. Nós precisamos de consolo? Sim. O que estamos todos nós fazendo aqui esta noite, reunidos nesta casa de amor, nesta casa de Jesus, se não buscando consolo e amparo espiritual para as nossas aflições? Se não buscando esclarecimentos que elevem a nossa fé, que confortem-nos diante das situações que vivenciamos, nos tornando mais corajosos, mais esperançosos. E é o Espiritismo que, recordando, revivendo, explicando e desenvolvendo os ensinamentos de Jesus, que nos traz esse consolo, esse conforto e estes esclarecimentos. Ao nos falar da vida, da sobrevivência da alma além da morte, da vida futura que se continua depois da vida material, ao nos falar de um Deus que não nos julga, que não nos condena e que, portanto, não nos castiga, mas que nos promove, nos proporciona, através da reencarnação, a oportunidade de repararmos os nossos erros, de aprendermos a fazer o bem, nos encaminhando para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para o nosso progresso moral e espiritual, nos encaminhando para a nossa iluminação interior, que é a razão e o sentido da nossa vida. É o nosso aperfeiçoamento espiritual, a nossa missão e o nosso propósito. E é isto que nos torna plenos existencialmente. E é muito importante crermos nisso. Porque crermos nisso nos traz a compreensão de que nós não estamos aqui à toa. Que nós não estamos aqui a passeio, de férias, mas que nós estamos aqui para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos moralmente. E por quê? Porque ainda somos seres imperfeitos. Não estamos prontos. Ainda estamos inacabados. E a Terra
é uma escola de almas em evolução. Estamos aqui nos construindo através das nossas experiências humanas, através dos nossos erros e dos nossos acertos. Sim, porque os nossos erros nos despertam para os nossos acertos. Disse Santo Agostinho que a função do mal é salientar o bem. Então, gente, esta é a nossa condição espiritual atual. E como eu sempre digo, está tudo certo, está tudo bem. Por quê? Porque tudo que nos envolve é regido pelas leis divinas, pelas leis de Deus, que são perfeitas e que norteiam o plano de amor que Deus tem para cada um de nós, para cada um de seus filhos, que é a perfeição, que é encontrarmos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Claro que quando eu digo, está tudo bem, está tudo certo, eu estou querendo apenas nos tranquilizar diante do nosso momento evolutivo. Não estou querendo incentivar que nos acomodemos ou que sejamos complacentes com as nossas imperfeições. Não. Somos imperfeitos? Somos. Mas também somos inteligentes e capazes de aprendermos com os nossos erros, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, que são os grandes professores desta escola terra, na qual estamos matriculados por hora. Somos capazes de aprendermos e, portanto, de seguirmos na direção do nosso progresso e do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Que, diga-se de passagem, é nosso, é de cada um de nós. O progresso espiritual é individual, intransferível. Então, se tem alguém aqui pensando em delegar este progresso, terceirizar este progresso, não vai dar certo. E que bom que é assim, porque é justo, inclusive, não é? Porque para chegarmos até aqui, o fizemos através das nossas escolhas. O fizemos através dos caminhos que o nosso livre-arbítrio apontou. Então, nos cabe a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Se fizemos o bem, ótimo, mérito nosso. Se não fizemos o bem, vamos responder pelo que fizemos, reparar, corrigir e seguir em frente. E é com esta, ou melhor, é com este entendimento que nós vamos então agora, lá no Livro dos Espíritos, pode pôr o primeiro, Toninho. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Leis Morais, no capítulo 12, a perfeição moral, encontrar nas questões 919 e 919A o tema sobre o qual nós vamos refletir hoje. Este tema, como vemos, ele está tratado em apenas 2 questões do Livro dos Espíritos, mas nós veremos que de uma forma muito expressiva e profunda. Então vamos à primeira pergunta do tema de hoje. Ou melhor, primeiro vamos ao tema, né? Eu não contei o tema ainda, né? O tema é o conhecimento de si mesmo.
A primeira questão que aborda esse tema é a 919. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Olha que pergunta interessante Kardec faz para os bons espíritos. Acabamos de refletir aqui que o nosso propósito de vida, que a nossa missão é nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos moralmente. E Kardec pergunta: qual é o meio prático, ou seja, o meio possível de se realizar, o meio aplicável e mais eficaz, quer dizer, bom, para nos levar ao nosso objetivo de nos melhorarmos nesta vida, resistindo às más tentações, resistindo às nossas más tendências, às nossas más inclinações, que são frutos das fragilidades e das imperfeições que nós ainda possuímos. Traduzindo, qual é o caminho possível, certo e seguro para nós nos melhorarmos? Levanta a mão quem quer se melhorar. Eu já olhei para trás para ver se ia levantar a mão. Agora abaixa. Agora vamos lá. Levanta a mão quem quer conhecer esse caminho. Muito bem, que bom, graças a Deus. A gente fica feliz por dois motivos, né? Primeiro, porque não estamos sozinhos neste caminho, nesta jornada, né? E segundo, porque vocês respondendo positivamente significa que eu posso continuar com o assunto que eu estudei. Porque se fosse não queremos saber, a gente ia ter que ir para o fim do trabalho já com o Toninho cantando, né? Mas então, ok. Vamos então à resposta. O que é que os espíritos superiores respondem para Kardec? Qual é esse caminho? Qual é esse meio prático e eficaz para o nosso melhoramento? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. Um sábio da antiguidade, Sócrates, filósofo grego, que viveu 400 e tantos anos antes de Cristo, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o caminho possível, seguro, para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento moral, é nos conhecermos. Conhecermos a nós mesmos. É o autoconhecimento. Mas o que em nós temos que conhecer? Altura, peso, manequim, número de sapato para as mulheres? Não. É o que guardamos no nosso mundo interior. É o conhecimento do que vai no nosso íntimo. O autoconhecimento é nós mergulharmos profundamente em nós, buscando o encontro conosco mesmo, identificando através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, o cerne, a origem dos mesmos. Isto é o autoconhecimento. E se a orientação espiritual é conheçam-se, é porque nós
não nos conhecemos. Vocês concordam? Ou nos conhecemos superficialmente. E por quê? Na nossa vida, na dinâmica da nossa vida, nós somos convidados o tempo todo, diuturnamente, ao cultivo dos valores materiais. Nós conjugamos muito mais o verbo ter do que o verbo ser. E muito frequentemente nós aceitamos este convite para o cultivo dos valores materiais. Em desequilíbrio, e aí está o problema, com os valores espirituais. O que faz com que nós nos ocupemos muito mais com as coisas do que com nós mesmos. Que nos ocupemos muito mais com as conquistas ilusórias e passageiras desta vida, os bens materiais, o poder, o prestígio, o privilégio, do que com a nossa introspecção, do que com o que vai no nosso íntimo. O autoexame íntimo, ele exige de nós tempo e dedicação. E neste cenário, nós não dispomos deste tempo e desta dedicação. E este tempo, esta dedicação se faz necessário também porque, ao reencarnarmos sob o véu do esquecimento, os recursos que possuímos para este autoconhecimento são sutis. E aí eu falo da nossa consciência. Precisamos de tempo e dedicação para ouvirmos a nossa consciência, que nos adverte do bem e do mal. E para observarmos as nossas tendências instintivas, que nos falam da natureza das virtudes e das fragilidades que nós possuímos. Então, sem nós nos conhecermos, o que nós iremos aperfeiçoar? O que nós iremos transformar em nós sem este autoconhecimento? Portanto, não há progresso possível sem a atenta observação de nós mesmos. Precisamos nos conhecer, inclusive para sabermos como dirigiremos os nossos esforços em busca do nosso aperfeiçoamento. Então, fiquemos com a clareza de que para nós nos melhorarmos, o primeiro passo é nós nos conhecermos. Entendido isto, vocês devem estar pensando, como eu pensei, ao estudar e refletir sobre este tema, que, muito bem, eu entendi que é o autoconhecimento o caminho possível e seguro para o meu melhoramento, prático e eficaz, como nós vimos, mas e agora? Como é que eu faço isso? Mas esta questão e esta dúvida é de vocês também? É? Vocês estão pensando como é que a gente faz o autoconhecimento? Kardec também teve essa dúvida, também teve essa questão. E ele perguntou para os espíritos superiores: compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento.
Nós também compreendemos? Tudo bem? Posso começar de novo, gente? Não? Não precisa? Então tá bom. Nossa, vocês nem reclamaram que eu ia começar de novo? Tá tão ruim assim? Compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento. Mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio para conseguir isso? A resposta a esta pergunta, no Livro dos Espíritos, foi assinada por Santo Agostinho. E Santo Agostinho, nesta resposta, nos traz a sua experiência de quando ele estava encarnado aqui na Terra. Então, eu vou ler alguns tópicos desta mensagem para que a gente possa tomar conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Pode acender a luz, Paulo, um pouquinho, por favor? Obrigada. Santo Agostinho responde para Allan Kardec sobre esta pergunta da seguinte forma: façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava se não havia faltado com o cumprimento de nenhum dever. Se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado. Então, nós temos aí o primeiro item da metodologia de Santo Agostinho de como realizar o autoconhecimento. Revisitando o dia. À noite, antes de nos deitarmos, repassemos o nosso dia. O que fizemos? O que falamos? Como agimos? Ouvimos? Estendemos uma boa palavra? Que gestos tivemos? De gentileza? Abraçamos? Sorrimos? Então está no nosso dia a dia, em cada gesto, em cada palavra, nas mínimas atitudes do nosso cotidiano, uma oportunidade de nós nos conhecermos. Continua Santo Agostinho. O homem deve questionar o que fez e com que objetivo agiu em determinada circunstância. Então vejam, aqui ele já dá um outro viés. Além de perguntarmos o que fizemos, nós precisamos refletir sobre qual foi o objetivo. Com que intenção nós fizemos? Porque a intencionalidade das nossas atitudes falam da natureza dos nossos sentimentos. Diante de uma pessoa que nos pede auxílio, nós auxiliamos ou nós fomos indiferentes? Nós auxiliamos. Mas auxiliamos por quê? Com que objetivo? Se foi por bondade sincera, por sincera caridade, ótimo. Mas se nesse meu gesto existia o desejo de um ganho secundário, existia a espera de um reconhecimento ou qualquer outro interesse pessoal, precisamos
nos aprofundar no nosso conhecimento. Precisamos entender melhor as razões pelas quais nós estamos agindo. Deve perguntar se fez algo que censuraria nos outros. Perguntar, revisitar o nosso dia para reconhecer as nossas atitudes, agregar nisso o objetivo das nossas atitudes e perguntar a nós mesmos se fizemos algo que nós reprovaríamos no outro. Porque aquilo que nós reprovamos no outro, não está certo nós acharmos que é legítimo para nós. Não é? Porque para a justiça de Deus não existem 2 pesos e 2 medidas. Aliás, o que nós reprovamos nos outros, o que nós criticamos nos outros, o que nós ainda julgamos nos outros, certamente é um reflexo de parte que temos em nós mesmos. E aí está mais uma oportunidade de nós nos conhecermos. Deve-se perguntar também se Deus me chamasse neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo espiritual, onde nada pode ser ocultado? Quando nós retornamos ao mundo espiritual, de volta ao nosso verdadeiro lar, lá nós nos apresentamos livres da matéria e, portanto, livres das nossas máscaras, das nossas aparências. Lá nos apresentamos simplesmente com os registros do que pensamos, do que fizemos, do que sentimos. E como Santo Agostinho diz, nada fica oculto. E nesta condição, creio que o primeiro olhar que nós devemos temer é o nosso próprio. O olhar da nossa consciência, que lá torna-se totalmente lúcida. Deve examinar, continua Santo Agostinho, se fez alguma coisa contra Deus, contra o próximo e, por fim, contra ele mesmo. O que fizemos durante o dia? Com que intenção fizemos? Alguém se queixou de nós? Fizemos alguma coisa que reprovamos no outro? Fizemos alguma coisa, alguma atitude da qual temos que nos preocupar quando nos apresentarmos no mundo espiritual? Fizemos alguma coisa contra Deus? Contra o nosso próximo? Contra nós mesmos? Diz Santo Agostinho, as respostas serão um alívio para a sua consciência, ou indicarão um mal que precisa ser curado. Vejamos que Santo Agostinho, ele considera possível que após revisitarmos o nosso dia, os nossos gestos, as nossas atitudes, nós podemos estar de bem com a nossa consciência. Sim, porque nós temos o bem em nós também. Nós temos boas sementes em nós, que já germinaram, que já floresceram, que já deram frutos. Mas o propósito aqui do exercício é nós também reconhecermos as nossas fragilidades e as nossas imperfeições e darmos continuidade no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo evolutivo. Identificando o mal que existe em nós, não para nos culparmos, mas que nós possamos acolher este mal
compreender e entender a origem deste mal, tratar este mal, curar este mal em nós, que nos adoece, que nos traz enfermidades, que estende o mal para o mundo. E por fim, Santo Agostinho diz: o homem também deve procurar saber o que pensam os outros. Não tem nenhum interesse em disfarçar a verdade. E não é verdade mesmo? Os nossos amigos, muitas vezes, eles não querem nos ferir, nos machucar, então nos poupam de muitas verdades sobre nós. Os inimigos não têm esta crítica. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso. E Santo Agostinho nos recomenda que os ouçamos. Muitas vezes, Deus coloca esses inimigos em seu caminho como um espelho, para que eles possam adverti-lo com mais franqueza do que faria um amigo. Sabem aquele familiar difícil? Aquele vizinho que é a pedra no nosso sapato? Aquele colega de trabalho que nos desafia todo dia? Sabem o chefe? A sogra? Sabem aquelas situações adversas que surgem na nossa vida, que nos contrariam, que nos aborrecem, que nos afligem? De uma forma geral, as perdas, a perda de uma condição financeira favorável, a perda do emprego, a perda da saúde quando nos encontramos adoecidos, até mesmo a perda de um ente querido. São todas e todos situações que a vida nos traz, que se colocam diante de nós como espelhos, disse Santo Agostinho, que reflete as nossas necessidades íntimas, demonstradas pelas reações que temos diante delas. Diante destas situações adversas, destas pessoas difíceis, qual é a nossa reação? Melindre? Mágoa? Ressentimento? Irritação? Raiva? Culpa? Medo? Impaciência? Intolerância? Desespero? Desânimo? E é assim, nas relações com as pessoas, no nosso relacionamento com a vida, com o mundo, que nós vamos nos conhecendo, que nós vamos nos reconhecendo, que nós vamos tendo a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Que a vida vai trazendo para nós o aprendizado de nós nos ouvirmos e nos percebermos. Quantos sentimentos não gritam dentro de nós e nós não ouvimos? Quantos sinais o nosso corpo físico traduz e nós não lemos? Nós não damos atenção. E seguimos nos atropelando, nos sobrecarregando, nos ignorando. Então, após estas reflexões que nós fizemos aqui, com o auxílio dos bons espíritos e de Santo Agostinho,
que nos mostram qual é o caminho para o nosso melhoramento e, consequentemente, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para nós nos sentirmos melhor e mais felizes. Após o auxílio dos benfeitores espirituais que até nos desenham o caminho para isso. Eu vou voltar na pergunta que eu fiz no início da palestra. Quem quer se melhorar? Levanta a mão. De novo, quem quer se melhorar? Isso, porque, gente, tem que querer. Aí a questão, nós temos que querer. Nós temos que ter um desejo profundo de melhorarmos. Uma sincera vontade que nos impulsiona ao esforço e ao trabalho de nos conhecermos verdadeiramente, de sabermos verdadeiramente quem somos, para que nós possamos acolher, nos aceitar. E assim potencializar o que temos de bom, as nossas habilidades. E também, é claro, reconhecer ainda as nossas trevas, as nossas sombras, para iluminá-las, desconstruindo o egoísmo e o orgulho que ainda existe em nós e que nos traz tanto sofrimento, que nos coloca no gelo da indiferença, da individualidade, da exclusão. Precisamos deste movimento para que nós possamos ter atitudes conscientes de mudança, de autoeducação e de autotransformação. Para que a nossa luz ilumine o mundo. Já que desejamos um mundo mais fraterno, mais solidário, mais pacífico, não é? Tanto reclamamos um mundo desta forma. Para isto, comecemos por melhorar o mundo dentro de nós, nos tornando mais pacíficos, mais mansos, mais fraternos, para que nós possamos construir este mundo. E neste caminho do autoconhecimento, pode passar o próximo, Toninho. Que, como vimos, é uma viagem trabalhosa, nem sempre agradável. Trilhemos este caminho, façamos esta viagem do autoconhecimento de mãos dadas com Jesus. Jesus é o roteiro generoso e amoroso para que a nossa mente se renove no caminho da espiritualidade superior, proclamando a nossa transformação. E a humildade, que é a primeira virtude que Jesus nos exemplificou quando nasceu. Nasceu numa estrebaria, coberto por alguns panos que Maria possuía, aquecido pelo calor dos animais. A humildade que não por acaso é a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos também,
os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Fiquemos com a humildade viva em nosso coração nesta viagem do autoconhecimento, para que seja uma viagem sem culpa, uma viagem mais leve, porque a humildade nos permite reconhecer a nossa pequenez diante da sabedoria divina. Nos permite também conhecermos o nosso real tamanho. E é a humildade que nos alça em busca de todos os outros tesouros do céu. Ao nos dispormos a cumprirmos a nossa missão, a caminharmos em busca do nosso melhoramento, do nosso progresso espiritual. Quando nos dispomos, sem medo, a mergulharmos em nós mesmos e nos reconhecermos, ao nos esforçarmos para nos transformarmos, para nos reeducarmos, o amparo espiritual não nos falta, a nos fortalecer, a nos encorajar nesse caminho evolutivo, a nos auxiliar na superação das nossas lutas, das nossas batalhas íntimas. E Jesus, neste caminho, estará sempre segurando em nossas mãos. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero, das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz. Vem a palavra que me seduz, nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada
que o nosso conhecimento e a nossa renovação seja o nosso Natal. E que este Natal aconteça em cada um dos dias de toda a nossa vida. Muito obrigada pela atenção.